Quero, antes de começar, convidá-los a uma oração junto comigo. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Pai, por esse momento, por estarmos aqui juntos, adorando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós individualmente. Muito obrigado pelo Teu imenso amor por nossas vidas. Nos ajuda aqui a continuar conectados, ouvindo o que o Senhor tem a falar para cada um de nós individualmente. Nos dá entendimento da Tua palavra, me utiliza aqui como mero instrumento do Senhor, Pai. Pai querido, quero muito agradecer por Teu amor por nossas vidas, por Tua proteção, por Tua orientação, por Tua palavra, Pai, que nos ensina assuntos tão diversos e diferentes, que realmente nos mostra como conduzirmos as nossas vidas, Deus. Nos ajuda sempre a obedecer a Tua palavra, a obedecer ao Senhor, porque o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. Muito obrigado por Jesus, por Ele estar ao Teu lado, intercedendo por nós aqui também. Te damos graças e oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos e amigos, vocês que estão em casa também. Eu acho que hoje, pela manhã, a gente teve um probleminha aí na internet. Talvez o culto não esteja nesse momento online, mas vai ficar gravado no YouTube. Ontem teve uma queda de energia aqui na Redondeza. A gente vem para o culto, né, está aqui juntos, mas tem os bastidores também, né? E ontem teve uma queda de energia, acho que um poste aqui pegou fogo. E a gente estava na expectativa, olha, se até 5 horas da tarde, se não voltar a energia, a gente vai ter que anunciar para a igreja que o culto vai ser lá no parque, porque não tem condições, né, de estarmos aqui sem energia. Mas, graças a Deus, Deus cuidou de tudo. E hoje estamos aqui, né, para a honra e glória de Deus. E é muito bom estar todos aqui juntos, reunidos, para adorarmos a Deus e realmente aprender da Tua palavra. O tema da aula hoje é transformados e modificados. Essa é um recorte de uma aula que nós tivemos lá na Escola de Missões, né, agora em janeiro, cujo tema da aula foi a jornada espiritual. Então, o irmão trouxe essa aula, né, um recorte. Eu fiz algumas modificações aqui, de forma como a aula chegou até a mim, mas eu quero muito compartilhar com vocês esse tema que, de fato, faz parte da nossa vida cristã, né? Nos transformar e nos modificar sempre. Se a gente pensar que nossa vida, todos nós somos impulsionados a sermos transformados e modificados. Quer façamos um movimento para isso ou não, quer queiramos ou não, todos nós estamos sendo transformados e modificados. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, e transformações que podem ser transformações voluntárias, né, que depende da minha e da tua vontade, e transformações também que independem da nossa vontade. É como aprender a nadar, né? Alguém pode aprender muito sobre nadar, mas se não cairmos na água, se de fato quisermos aprender o processo de nadar, quisermos praticar, precisamos realmente fazer algumas transformações nas nossas vidas. E espiritualmente não é diferente, né? Para termos essa transformação, esse modo de realmente transformarmos uma realidade, espiritualmente falando, precisamos praticar. Praticar a palavra de Deus, praticar o que Deus quer ensinar a cada um de nós individualmente, transformar-se de dentro para fora. Uma das coisas magníficas, né, que a palavra de Deus ela nos proporciona é fazermos essa transformação de dentro para fora. E para crescermos espiritualmente, é normal, é bem provável que eu e você passemos por mudanças. Mudanças que podem ser mudanças muito simples, mas que podem também ter momentos de dor, né, de sofrimento. E a intenção do apóstolo Paulo, quando ele compartilhou na carta de Gálatas, eu quero ir com todos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. A intenção do apóstolo Paulo aqui era que os cristãos continuassem a crescer espiritualmente fortes
e saudáveis. E no versículo 19 de Gálatas 4, está aqui, né, na tela, você pode acompanhar aí na tua Bíblia, ou também aqui na tela. Ele fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo aqui ele fala que sentia dores de parto, né, como dores de parto. Isso significa o quanto intenso é crescer espiritualmente. Trazer pessoas para a igreja talvez seja a parte mais fácil, mas levar pessoas até os céus, transformar o caráter de Cristo, isso custa mais. E a gente vê aqui, né, nessa passagem, Paulo ele fala que sentia como dores, sofrendo como dores de parto. E a gente pode pensar como é que um homem, né, que nunca pariu, ele faz essa comparação tão significativa, né? Porque a gente imagina, mesmo sendo homem, né, uma mulher que nunca engravidou, nunca passou, né, pelo processo de parto, a gente consegue imaginar o quanto sofrível é. E aí a gente pode trazer aqui o que significa a palavra transformar e a palavra modificar. Parecem palavras muito com significado muito parecidos, mas o dicionário Aurélio ele traz a seguinte definição: transformar significa tomar nova feição ou caráter, alterar-se, fazer passar ou passar de um estado ou condição para o outro, converter-se, transfigurar-se. Pode também significar modificar-se. Mas a palavra modificar em si, o dicionário também traz uma definição, que é fazer ou sofrer alteração em, operar ou sofrer mudança na maneira de ser ou de fazer. Parece muito parecidas, né, as duas definições, mas o processo de modificar vem muito atrelado ao processo de sofrimento. E trazendo um exemplo, né, cotidiano, para a gente internalizar, você tem 1 litro de água. Você pode colocar algumas colheres de suco, né, não sei se ainda existe esse pó no supermercado, né, o kisuke, Tang, né? Eu me lembro muito, né, na minha família, que eram 8 pessoas, uma família grande, né? E a gente não tinha condições de ter a possibilidade de fazer sucos, né? De fruta todo dia. Então eu pegava lá 2 litros de água, colocava aquele suco ali, né? O kisuke. E ali tinha suco à vontade, né? Para todo mundo. Então, era uma forma de transformar o sabor e a cor, né, daquela água. Mas você também pode pegar o mesmo litro de água e colocar para ferver. A água ela modificará o seu estado, mudando, né, da fase líquida para a fase de vapor e mudando totalmente suas características. E trazendo isso para a vida cristã, eu e você precisamos ser levados para esses dois processos, né? Voluntariamente ou involuntariamente, mas que é preciso passar por esse processo. Há pessoas que podem dizer que se declaram cristãs, que são convertidas a Cristo, mas continuam com os mesmos hábitos, as mesmas práticas, frequentam os mesmos lugares, falam da mesma forma, se vestem e bebem da mesma forma que a anterior. Hábitos que fazem parte, né, da nossa natureza humana e que satisfazem a nossa natureza humana e não o espírito. E a gente pode questionar, como assim? A pessoa se diz, né, cristã, continua da mesma forma. A questão é que, amigos e irmãos, o inimigo de Deus, né, Satanás, ele quer que eu e você continuemos do mesmo jeito. Mas Deus não, Deus ele não quer que continuemos do mesmo jeito. Você pode anotar e ler depois, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Paulo ele fala lá que quem está em Cristo é nova criação. Eis que surgiram coisas novas. Daí lembramos que a mudança ela vem de dentro para fora e o que está fora de nós reflete isso. A modificação, como a própria palavra de Deus ela traz, ela se refere a uma mudança, alteração de algo, né, para que algo realmente ocorra. 2 Coríntios também, 4, versículo 16 e 17, eu vou só citar aqui, mas você pode conferir aí depois. Paulo também ele fala que para não desanimarmos, porque embora estejamos exteriormente a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Amém? Aqui, ó. O Ica colocou aí a escritura no telão. E aí a gente pode pensar, né, que nós podemos passar por muitas situações em nossas vidas que remetem a essas transformações. Aconteceu algo comigo semana passada. Eu, após trabalhar, né, durante todo o dia, e aí fui no mercado, depois fui levar a esposa na faculdade, levei, voltei. E aí, ao estacionar o carro em casa, né, lá a minha vaga é um estacionamento em que de um lado é uma pilastra e do outro é um carro, né, de um outro vizinho. E aí, dando um ré, eu bati o carro na pilastra. Eu disse, meu Deus. Interessante que há 2 anos atrás, minha reação seria completamente outra. Disse, olha, se fosse há 2 anos atrás que aconteceu algo muito parecido, eu ficaria culpado, ficaria me maldizendo, me culpando, enfim, né? Me autoflagelando, como diz o povo. Mas na hora me veio a mente, não, olha, você está cansado, né? Tenha misericórdia de si mesmo. Da próxima vez, quando eu for dirigir e for estacionar, tenha mais calma, já que você está cansado. E a gente acaba passando por esse processo de transformação. Por outro lado, né, essa é uma transformação, é algo que pode vir de mim e de você de forma espontânea. Quando a gente decide algo, tomar conta das nossas emoções, né, diante das situações. Mas eu consigo também me lembrar de situações que, ao contrário de uma transformação, me geraram modificações, que é algo mais doloroso. Consigo me lembrar do tempo que fiquei desempregado, né, foi muito doloroso para mim. Estando morando em outra cidade, longe da igreja, longe dos irmãos, longe dos familiares. Também foi um outro momento, né, de modificação. Processo de doenças, né, com a esposa. E no último ano, né, nos últimos 9 meses, no qual eu perdi meu pai, ele veio a falecer. E aí foram momentos muito dolorosos para mim, né? E se pensar, né, e de pensar no propósito desses momentos nas nossas vidas, eu creio que Deus ele permite que nós passemos para que venhamos a consolar uns aos outros, né? Que venhamos passar por esses momentos e dizer, olha, se você está passando por esse momento, isso vai passar. Todos nós passamos por momentos de modificações e transformações. Isso eu creio que ajuda a enxergar o amor de Deus por nós e como Jesus age na nossa vida, isso faz toda a diferença. E talvez você possa estar passando nesse momento, ou venha passar, dores de parto, né, como expressou Paulo lá na carta aos Gálatas. Mas eu sei que tudo isso tem um propósito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 ao 17, outra escritura que nos remete à transformação, você pode ir lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Aqui também Paulo ele fala assim para nós. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações.
Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nessa passagem aqui, há 2 pontos de destaque. Fala que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. O que isso diz para nós? Você não precisa fazer tudo que todo mundo está fazendo. Hoje, na sociedade que nós vivemos, o normal, o bacana, né, o atual, o legal é você fazer tudo que todo mundo está fazendo. É no TikTok, é na rede social, enfim. Mas isso não há uma liberdade. Nós ficamos reféns, né, do que os outros estão fazendo, das nossas emoções. Então, o que Deus ele chama a mim, a você, é uma liberdade que independe das circunstâncias. Nós podemos decidir ficarmos chateados ou não com uma coisa, decidirmos ou não perdoar, enfim, termos misericórdia. A questão é que Deus ele quer que eu e você sejamos transformados. Essa é a palavra de destaque. Moisés, nessa passagem aqui, quando ele falava com Deus, ele vinha com o rosto brilhando. Então ele cobriu o rosto para que os israelitas não contemplassem o resplendor que vinha quando ele falava com Deus. Isso era com Moisés, mas não com nós. A transformação que Deus ele quer que eu e você passemos é sermos transformados de dentro para fora. A questão é, e a pergunta que eu faço é, né, para todos nós hoje, faço para mim também, pelo que estamos sendo transformados hoje? Deus ele quer que nós contemplemos a sua face descoberta, para que venhamos de fato contemplarmos a Ele de forma plena. Todos nós, eu e você, somos chamados a contemplar a Deus nesse mundo tão ocupado, onde o celular toca a todo momento temos mensagens para ler, enfim, um mundo onde cada vez mais quer roubar a nossa atenção. Eu li uma frase essa semana que fala, olha, a sua atenção ela vale muito. Um minuto que você passa vendo um TikTok, é aquele vídeo bem rápido, né, que você, nós, cada um de nós, né, temos a oportunidade de abrir e ter aqueles 30 segundos das nossas atenções. Hoje, o mundo tem descoberto que aquilo ali vale dinheiro. Muitas pessoas têm ganhado rios de valores por conta da nossa atenção. Então, a sua e a minha atenção é muito valiosa. Hoje, o mundo tem despertado para isso. E Deus ele quer que eu e você venhamos a conhecê-lo a cada dia mais. E conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? No grego, a palavra conhecimento não é informação. Conhecer não é lermos uma porção de livros, agregarmos várias informações de diversas áreas. Conhecimento no grego significa relação, relacionamento, experiência. Jesus ele vai dizer a alguns, quando ele voltar no último dia, eu nunca conheci vocês. A gente pode ler lá essa passagem em Mateus 7, 23. Quando Jesus voltar, muitos chegarão até ele e falar, Senhor, Senhor, nós não anunciamos a tua palavra, não realizamos milagres, não fizemos isso e aquilo. E Jesus, essa passagem fala que ele voltará a dizer, eu nunca conheci vocês. E a gente pode nos perguntar, como assim? Jesus, o Filho de Deus, onisciente,
que tudo sabe, que está em todos os lugares, que tudo vê. Como é isso? A questão é que Jesus ele não se refere a um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional. E a vida cristã, irmãos e amigos, é essa jornada, é uma jornada espiritual. Envolve o quanto eu e você nos relacionamos com Deus ao longo da nossa vida. Em Hebreus 2, versículo 10, a gente pode ir até lá. Olha só o que o autor nos fala. Hebreus 2, versículo 10. Ao levar muitos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Aqui essa passagem fala de Jesus. Deus, por meio de que tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus, ele se tornou perfeito mediante o sofrimento. E a palavra perfeito também, ela não significa estar em uma fase que hoje a gente usa muito, né? Perfeito é aquilo que está sem erro. Mas perfeito, a palavra perfeito vai muito mais além disso. Perfeito significa ser maduro, viver com o propósito que Deus fez para nós. Que Deus fez para mim e para você, o propósito que Ele colocou nas nossas vidas, vivermos de acordo com esse propósito, isso é ser perfeito, maduro. E Jesus, ele veio a se tornar perfeito por meio daquilo que ele sofreu, a gente sabe muito bem disso. E a questão é, irmãos e amigos, que todos nós passaremos por sofrimento. Jesus, ele fala, né, que nesse mundo nós teríamos aflições. Iremos passar por um sofrimento, não um sofrimento sem propósito, né, um sofrimento, mas um sofrimento necessário. Um sofrimento, não é aquele sofrimento de que a gente vê, né, as pessoas se autoflagelando, se chicoteando, não é esse sofrimento. Mas é um sofrimento que vai ter um propósito de nos transformar, de nos modificar. Jesus, ele sofreu quando foi tentado pelo mal. Na jornada de Jesus, ele aprendeu a se tornar e ser obediente. E depois chegar à maturidade e se tornar, então, a fonte de salvação para cada um de nós que estamos aqui. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 5 ao 9, essa passagem é uma passagem muito interessante, porque ela nos mostra uma fórmula do crescimento, dessa modificação que falamos, né, do crescimento espiritual. E aqui Pedro, ele fala assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Isso aqui. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Eu acho magnífica essa passagem. Ela nos dá a fórmula realmente do crescimento espiritual. Nos dá a fórmula também de como impedir a nos tornar inefetivos, ou seja, que não produz o efeito esperado, que Deus ele quer produzir em cada um de nós. Ela de fato mostra um plano de desenvolvimento espiritual, de maturidade.
E é comum, né? Eu acredito que ainda nós estamos no começo do ano, né? Estamos agora iniciando no mês de março, mas para muitos ainda estamos no começo do ano. É muito comum as pessoas fazerem planos no início do ano. Todos nós, né? Plano para desenvolver as finanças, a carreira, o físico, mas não planos para desenvolver a vida espiritual. E a pergunta que eu faço para você hoje, né, que você possa refletir, e eu faço essa pergunta também para mim, pelo que estamos correndo neste momento? Estamos correndo atrás de quê? A gente sabe que o mundo ele precisa de amor, de fé, verdade. E eu sei que todos nós aqui individualmente estamos sendo testados. No nosso amor, na nossa fé, na nossa paz, na nossa fidelidade. E eu sei que muitos desistem desse processo. Mas a mensagem para hoje, para mim e para você, não desista. Né? Permaneça firme. Ore, medite, contemple a Deus. Deixe a palavra de Deus transformar você. O Espírito de Deus te guiar. Assim teremos a oportunidade de conhecer profundamente a bondade de Deus. E em o que estamos sendo modificados hoje? Essa é uma pergunta também que eu deixo para a reflexão de cada um de nós. O que é que o Espírito de Deus está soprando aos seus ouvidos nesse momento? O que é que a sarça ardente, assim como apareceu lá para Moisés, está falando para você individualmente? Essa aula teve um efeito em mim. E eu sei que toda aula, né, todo o compartilhar aqui, eu sei que aqui a gente está falando da palavra de Deus, mas eu sou limitado, né, não sei o que cada um de nós estamos falando, ou estamos passando, melhor dizendo. Mas você sabe, cada um de nós aqui tem uma realidade vivenciada. Mas o que é que a palavra de Deus está falando para você nesse momento? A questão é que ficamos amarrados em fazer muitas coisas, mas não faremos direito se nós não deixar Deus transformar e modificar o que Ele quer em nós. O trabalho do Espírito de Deus é que vai mudar a mim e a você. Deus, Ele quer nos mudar. Ele quer fazer isso por meio da nossa transformação e da modificação das nossas vidas. Então, que você ouça, cada um de nós aqui saia com essa mensagem, né? O que é que Deus ele quer transformar e modificar em mim. E que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Obrigado pela atenção.